Você dá importância para a sua saúde mental? Certamente esse é um assunto que vem ganhando mais reconhecimento, principalmente agora, na nossa geração. Nesse projeto, nós vamos abordar o que ninguém te conta sobre a verdadeira realidade do adolescente, como a pressão escolar, a depressão, a ansiedade e principalmente a pressão nos vestibulares. E muitas outras coisas nós vamos ver no trabalho. Esse projeto foi escrito de adolescentes para adolescentes. Já me decidi, não vou parar. O caminho é longo, mas eu vou continuar. E se você quiser me acompanhar, pode vir, pode chegar. Pode vir, pode chegar. Eu sei que não tô só, se eu paro e olho em volta eu vejo quem tá comigo, quem eu amo e quem me importa. Só eu sei quantos motivos tive pra desanimar. E se agora eu tô aqui, eu vou ter que honrar cada palavra dita, cada conselho ouvido, cada lágrima contida, cada desejo escondido. A torcida é muito grande pra você cair. Permanecer em cima é só pra quem conseguiu subir. Já me decidi, não vou parar. O caminho é longo, mas eu vou continuar. E se você quiser me acompanhar, pode vir, pode chegar. Pode vir, pode chegar. Autossuficiência não te levará a nada. O egoísmo já tentou me manter sufocada. Quando olhei pros lados tive alguém pra me amparar. Com os amigos que eu tenho nada vai me abalar. Olharam para mim, me compararam ao nada. Aquela mina sem levada, mó desajeitada, não tem pegada, rima é fraca, mole nada. E eu ali gravando tudo e ouvindo calar. E olhando aí de baixo agora o que cê vai falar? Tem que me ouvir quietinho, me vendo representando. Estamos aqui com o professor Renan, de Língua Portuguesa, do Adalberto Vale, e a gente queria saber o que o senhor acha sobre um livro que fala sobre os problemas que os jovens enfrentam no ensino médio. Olha, é muito importante e salutar essas dinâmicas interativas com os alunos, porque na educação que nós temos hoje em dia, possibilitar outras vertentes, outras possibilidades de analisar situações que envolvem a vida acadêmica do aluno são extremamente necessárias. Então, um livro, ele pode reforçar e aproximar esse contato aluno-leitor, professor-aluno, autor e o leitor, fomentando e facilitando esse processo de aprendizagem. Então, ações, atitudes como essas só tendem a reforçar e acrescentar no processo educacional. Então agora estamos aqui com a aluna, que faz parte do apoio pedagógico aqui do Centro Educacional Adalberto Vale. E você, assim, tendo uma visão por fora, como é que você acha da nossa ideia do livro? O que você acha da nossa ideia do livro? Então, eu acho muito interessante essa proposta, principalmente porque fala um pouco sobre a vivência, sobre o cotidiano dos alunos na escola. É um ótimo projeto porque as pessoas se sentem envolvidas, se sentem seguras para falar sobre isso, e acredito que é uma boa forma de representar o cotidiano de vocês e, assim, espelhar o cotidiano dos outros colegas também que vivenciam isso. Bom dia, estamos aqui com o Tony Brota para fazer a seguinte pergunta sobre o nosso trabalho escolar. Como está sendo a sua organização, participar da organização inicialmente do trabalho do nosso livro? Inicialmente eu achava que ia ficar mais na parte da edição mesmo do livro, então eu achei que eu ia ali participar de juntar as histórias, juntar a ilustração com as histórias, mas acabou que conforme o trabalho foi progredindo, a gente foi desenvolvendo, as funções ali, as pessoas foram se ajustando onde elas tinham que ficar, e eu fiquei mais na parte da organização. Então o que eu tô fazendo, na verdade, a coisa que eu mais fiz até agora foi as planilhas, assim, para organizar o pessoal, o que cada um tá fazendo, se já tá pronto, se não tá. E o que eu percebo é que é muito importante essa parte da organização, porque tem muita gente trabalhando no livro, tem muitas equipes trabalhando, além de ter o making off, além de ter as entrevistas. Então é muita gente trabalhando junto e é importante ter as funções ali certinho, e eu acho que ajuda as pessoas a fazerem o que elas têm que fazer. Agora o pessoal está conseguindo se organizar mais e eu percebo que estão conseguindo trabalhar direitinho, por mais que ainda tenha ali algumas pessoas que ficam meio perdidas, a questão de se organizar vai desenvolvendo melhor o projeto. Enfim, é isso.
A gente vai falar um pouco sobre a pressão escolar que o Mário Jorge vai colocar no livro dele. Mário Jorge, você poderia me dizer como vai ser abordado no seu livro esse tema? Pressão escolar foi algo que eu sofri ano passado, que por causa dos vestibulares eu acabava me cobrando muito, estudava muito e eu acabei que não tinha tempo para o resto da minha vida, para os meus relacionamentos, para minha família, para os meus amigos. E eu quero especificamente falar desse tema porque foi algo que eu passei há pouco tempo. E eu vou tentar abordar de uma forma muito mais emocional do que racional. Eu quero falar muito sobre sentimentos, porque foi uma pressão muito grande que eu passei e eu quero falar de uma forma bem sentimental, falando das emoções, dos humores. E algo muito inusitado que eu estou percebendo no livro, porque eu e meus colegas, a gente fica numa sala junto e a gente fica lendo um do outro. E inconscientemente, a gente percebe que a gente acaba falando da nossa própria vida. A gente escreve histórias sobre outras pessoas, mas é como se fosse um diário, como se a gente estivesse escrevendo sobre a nossa própria vida. Porque a gente não tem como escrever sobre algo que a gente não conhece ou que a gente não conhece. E como nós somos novos e a gente não passou por muita coisa, não tem muito sobre o que a gente falar, a não ser o que acontece na nossa vida. Então a gente acaba que coloca as nossas experiências, o que nós passamos, no livro, mesmo falando sobre outra pessoa ou usando outro nome. E eu acho isso muito, muito legal mesmo, muito interessante. Bom, gente, estou aqui com o Caio Gabriel, do terceiro C. E Caio, quero te fazer alguma pergunta. Você já teve alguma ilusão amorosa? Não, eu nunca tive nenhuma decepção amorosa. Eu sempre me dei bem nesse quesito. E não, nunca tive. Estamos aqui com a Maria Eduarda Zaranza, do terceiro ano C. E eu queria saber se você já teve algum tipo de decepção amorosa e se sim, se isso mexeu no seu psicológico. Não, nada disso me afeta. Bom, Caio, eu tenho mais uma pergunta. Como você se sente em relação ao vestibular? E pressão dos pais, da escola, essas coisas? Meus pais são bem tranquilos, na verdade. Eu sou bem independente em relação à escola e essas coisas. Eu tenho mais pressão sobre o vestibular, né? Da escola nem tanto, só quer que eu passe, né? Me aprove. E do vestibular também, assim, ansioso, né? Pra ver o que vai acontecer. Como é que você se sente no terceiro ano, com a pressão psicológica dos pais, da escola e tudo mais? É uma fase muito difícil. Na verdade, a pressão começa lá no primeiro ano, né? No ensino médio, é muito difícil. É muito concorrido o curso que eu quero, então tem uma pressão enorme. Mas a gente tem que confiar que a gente vai passar e que vai dar certo. Bom, estou aqui com o Henrique, do terceiro C. E Henrique, você já teve alguma ilusão amorosa? Rapaz, já, ó. Já? Já, mas faz tempo. Mas foi aprendizado. Faz parte, né? Faz parte. Tá. Uma pergunta sobre o vestibular. Se você sente muita pressão, os seus pais colocam pressão em você? Não. Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado. Estamos aqui com o Fabrício Catunda. Eu gostaria de perguntar se você já teve alguma decepção amorosa e o que isso acarretou na sua vida. Sim, já tive uma decepção amorosa. Eu fui corno, fui traído. Foi logo no final do ano passado, onde eu estava de recuperação. Eu precisava muito passar de ano e eu acabei, sendo vítima disso aí. E aí eu acabei repetindo, Aí eu fiquei uma semana muito mal, fiquei uma semana muito reflexivo, uma insegurança muito grande. Não conseguia falar com ninguém, não conseguia sair de casa. Foi muito conturbador. Acho que foi a pior fase da minha vida. De tudo que eu já vivi, foi o pior momento que eu já tive. E até hoje eu tenho um pouco de insegurança, mas eu relevo muita coisa. Bom, gente, tudo bem? Tô aqui com o JG, João Gabriel, né? E o Iago, também da terceira série C, os dois. Bom, eu quero saber se algum de vocês já teve algum tipo de decepção amorosa. Graças a Deus, não. Não? Não. Eu já tive, diferente aí do meu querido colega, já me ocorreu. Sim. E eu quero saber se algum de vocês já teve... não. Se vocês sentem pressão em relação ao vestibular, estão no terceiro ano, né? E aí, sentem? Um pouco, né? Um pouco de pressão, mas faz parte, né? Então, é isso. Você, meu amigo, sente? Sempre tem um pouco de pressão, né? Por conta dos nossos pais, dos responsáveis, tudo isso conta, né? Então é uma fase bem difícil de se passar, mas a gente vai conseguir, mas sim, temos um pouco de pressão. Tá bom, muito obrigado pra vocês dois, tá? Obrigado. Se você sente muita pressão em estudo, vestibular, se seus pais
te cobram bastante sobre isso? A minha família não é muito de cobrar não sobre estudos, eles falam que isso não passa de uma obrigação de um aluno e eu levo isso como aprendizagem para mim estudar e passar no vestibular. Tá bom, obrigado então, hein? Estamos aqui com o Breno, do primeiro ano C, e nós gostaríamos de saber se você já teve alguma decepção amorosa e em que isso afetou na sua vida. Tá, claro, eu já tive uma decepção amorosa, como qualquer outro adolescente, né? Não, eu nunca tive nenhuma decepção amorosa. Eu sempre me dei bem nesse quesito. E isso aconteceu mais ou menos no dia 22 de março, quando eu comecei a gostar de uma garota. E o tempo foi passando, mais ou menos eu gostei dela praticamente 1 ano. Só que, obviamente, como uma decepção amorosa, não foi muito bem correspondida. Não era algo recíproco, era só eu que gostava dela, ela não gostava de mim. E o que isso aconteceu? Acarretou em vários problemas. Como insegurança para os relacionamentos, como eu sempre tenho medo da pessoa estar mentindo para mim, no sentido que ela diz que gosta de mim, mas eu nem sei se isso é verdade. E seria uma insegurança pelo que a pessoa fala sobre você ou sobre os sentimentos dela. Estamos aqui com a Ana Luísa, do primeiro D. E eu gostaria de perguntar se você já teve alguma decepção amorosa e o que isso acarretou na sua vida. Bom, assim, não foi uma decepção, mas não foi tão ruim quanto eu pensava que ia ser, porque quando eu falei, né, que eu gostava da pessoa, a pessoa agiu de uma maneira que eu achava que ela não ia agir. Ela simplesmente falou pra eu continuar sendo amiga dela, e hoje em dia a gente é totalmente melhores amigos, e acho que é isso. Não tem como explicar.